Amiga, amiga, vem cá. Você conhece essa pessoa de camisa roxa na foto da Verusca? Ah, sim, sim. Não só conheço como é amiga em mim. Por quê? Você ficou interessada? Ah, sim. Talvez. Ai, eu sabia. Ele é muito seu tipo mesmo. E assim, além de ser uma pessoa muito bonita, ele também é super inteligente e também é muito bem cuidado. Você pode ver pela camisa roxa que eu não tem problema com vestir roupas ousadas. E se você visse o cuidado que eu tenho com o cabelo, nossa, aí que você se apaixonaria de vez. Tá bom. Mas me diz, você vai me apresentar pra ele ou não? Ah, sim, claro, né, amiga? Claro que vou. Mas antes, deixa eu só explicar uma coisa pra eles que estão assistindo a gente. Então, gente, pois é, chegou aquele dia em que eu vou, enfim, falar sobre linguagem neutra. Então fica aí e vem aprender um pouquinho comigo. Pois é, gente, como vocês viram aí, hoje nós vamos falar aqui sobre linguagem neutra. Esse é um assunto que eu já estava querendo trazer aqui pro canal já tinha algum tempo, mas aí tava se tornando impossível não falar sobre, porque, né, a cada dia que passa a gente tem visto mais e mais memes surgindo sobre linguagem neutra. E também nas últimas semanas teve uma professora de português que fez um texto gigantesco falando muito mal sobre linguagem neutra. E ela falou algumas coisas sobre linguagem neutra que na verdade não são bem do jeito que ela falou, então, bom, vamos lá falar sobre isso. Primeiro de tudo, eu vou explicar para você o que de fato é a linguagem neutra, né? Na nossa linguagem aqui do nosso português, a gente tem dois gêneros designados na linguagem, que é o gênero masculino e o gênero feminino. A gente denomina as pessoas como o, a, ele, ela, eles, elas, aqueles, aquelas, menino, menina, enfim. Nós temos gênero na nossa língua portuguesa, e esse gênero é sempre binário, é dividido entre dois, por isso binário. Só que na nossa sociedade nós temos algumas pessoas que não se identificam como pessoas binárias, elas não se identificam nem como homens, nem como mulheres. E aí, como é que fica a questão da língua portuguesa com essas pessoas, né? Como é que a gente pode conseguir incluir essas pessoas no nosso dia a dia, no nosso vocabulário e até mesmo de forma formal, né? Até mesmo em formulários e coisas do tipo. E é pensando nisso que nós temos a linguagem neutra ou linguagem inclusiva. Mas para conseguir compreender melhor esse fenômeno, a gente tem que primeiro entender duas coisas distintas da nossa língua portuguesa. A primeira delas é a vogal temática e a segunda delas é a flexão de gênero. Então vamos falar primeiro de vogal temática. A vogal temática é uma vogal que é acrescentada ao final de um radical, dando assim um sentido para aquela palavra, para aquele substantivo. Por exemplo, quando a gente vê o substantivo casa, a vogal temática é o A, que dá ali o entendimento de que nós estamos falando de uma casa. Porque se a gente substituir essa vogal temática, vira uma outra coisa. E a vogal temática ela é usada para verbos e para substantivos. Isso é muito importante a gente ter em mente. Verbos e substantivos. E agora vamos falar sobre flexão de gênero. Flexão de gênero é uma vogal adicionada geralmente ao final também de uma palavra, só que ela não designa o que aquela coisa é, ela designa o gênero ao qual aquela pessoa pertence. E sim, é a flexão de gênero que é usada nos pronomes ele, ela, aquele, aquela e por aí vai. Tendo entendido essas duas coisas, talvez você já tenha imaginado aí no que a linguagem neutra quer mexer, no que esse movimento quer de fato mexer. E se você respondeu que é na flexão de gênero, você acertou. Porque na vogal temática, não, a vogal temática não se enquadra nesse movimento. A gente tem visto ultimamente na internet muitos posts, principalmente no Twitter, né? E geralmente a coisa acontece no Twitter, printam e depois jogam no Facebook. E ficam nessas duas redes um monte de coisa bizarra acontecendo. E a gente tem visto muito post sobre linguagem neutra, só que de uma forma muito bizarra, porque a gente vê pessoas que não estão usando de fato linguagem neutra. A gente vê pessoas querendo mexer em vogal temática. A gente vê pessoas, por exemplo, pegando a palavra natureza e querendo que essa palavra seja dita como natureze, né? Porque, enfim, para não ter um gênero para esse substantivo que é natureza. Só que não, isso definitivamente não é linguagem neutra. Isso é uma tentativa ali de ridicularizar pessoas não binárias, de ridicularizar a forma como pessoas não binárias falam, para poder fazer esses posts assim e todo mundo achar engraçado.
e assim a linguagem neutra, o debate real sobre a linguagem neutra ficar cada vez mais sendo empurrado de lado. Mas é claro, nós temos também algumas pessoas que são de fato não binárias e algumas pessoas que elas tentam de fato entender o não binarismo de gênero e apoiar esse movimento, fazendo coisas erradas também, caindo nesses post-baits e fazendo a mesma coisa que a gente vê nesses post-baits. Por exemplo, é muito comum a gente ver algumas pessoas falando corpi para se referir a corpo, né? Só que corpo é um substantivo que, por mais que ele tenha ali, né, um gênero designado a ele de forma indireta, né, porque a gente fala o corpo, mas ainda assim a gente está falando de algo que de fato não tem um gênero específico. A gente está falando de mexer na vogal temática e não é isso que a gente quer. E talvez você que está aí me vendo, mesmo entendendo o que quer dizer linguagem neutra, pode estar se perguntando qual é a real importância disso, né? Por que a gente tem que se preocupar com isso? Afinal de contas, a gente vive no país que mais mata pessoas trans no mundo. A gente vê um transfeminicídio acontecendo o tempo inteiro. A gente tem violência acontecendo o tempo inteiro. A gente tem uma mulher trans sendo espancada na casa dela por um homem, como a gente viu acontecer com a Alicia Félix. Então, muita gente fica se perguntando qual é a real necessidade de uma linguagem neutra quando a gente tem tantos outros problemas aparentemente muito maiores acontecendo. E, bom, eu concordo, a gente tem problemas muito maiores mesmo acontecendo quando a gente fala de assassinato, né? Inclusive, os problemas de assassinato dentro da população trans eles são maiores do que a maioria das reivindicações que a gente tem. Só que quando a gente fala de linguagem neutra, a gente está falando justamente de linguagem inclusiva. A gente está falando sobre pegar uma parte das pessoas trans, porque sim, pessoas não binárias, pessoas que se identificam com os dois gêneros ou com nenhum dos gêneros, enfim, elas também estão dentro da nossa bandeira trans, elas também estão dentro da transgeneridade. E quando a gente pega e fala sobre a inclusão dessas pessoas no vocabulário, a inclusão dessas pessoas em algo tão básico quanto a comunicação, a gente está falando sobre saúde mental dessas pessoas. A gente está falando sobre essas pessoas se sentirem pertencentes mais à nossa sociedade. A gente está falando sobre integração social. E é algo assim que, sinceramente, é um pouquinho trabalhoso sim para você conseguir se acostumar, até porque foram anos e anos e anos da gente aprendendo. Até porque foram anos e anos e anos da gente aprendendo a se comunicar de uma forma, então você mudar essa forma de comunicação é algo realmente um pouco difícil de ser trabalhado. Então eu entendo sim que é algo um pouquinho, é um processo um pouquinho demorado, é um processo que requer um exercício mental, mas é algo que no fundo não custa muita coisa para quem é uma pessoa binária, sabe? Não custa nada pra mim, Samantha, fazer esse exercício mental quando eu for me comunicar com uma pessoa que seja não binária. Quando eu for conversar com uma outra pessoa sobre alguém que seja não binário, porque isso também é inclusão, né? A inclusão ela não é feita só quando você está se comunicando diretamente com aquela pessoa, mas também quando você está falando daquela pessoa. Então, eu sei o quanto que me doía antes de eu adquirir passabilidade, né? Eu sei o quanto que me doía quando as pessoas elas se referiam a mim com pronome masculino, quando elas se referiam a mim com um pronome que não diz respeito ao meu gênero, com um pronome que não é meu. Isso me doía. Então, por que que eu não vou aqui trabalhar em mim? Por que que eu não vou tentar me esforçar para não errar o pronome de outra pessoa? Isso não faz sentido. E mesmo para pessoas que não são transgêneros, né? Mesmo para pessoas que não são trans e não tenham vivido essa questão de você ter pronomes designados a você que não te contemplavam, ainda assim você precisa entender que é importante para essas pessoas, sabe? Quando você se esforça um pouquinho para falar elo em vez de ele ou em vez de ela, para você isso não vai significar muita coisa. Vai ser um pouquinho trabalhoso, mas não vai significar muita coisa. Mas para a pessoa não binária com quem você está falando ou de quem você está falando, para ela isso vai fazer muita diferença. Para ela isso vai ter todo um significado ali grandioso. Vale ressaltar que nem toda pessoa não binária requer esse tipo de linguagem, porque tem pessoas não binárias que se identificam sim com algum dos pronomes binários, né, que se identificam ou com o pronome masculino ou com o pronome feminino, ou que até se identificam com os dois, e para elas tanto faz qual pronome você está usando para falar com elas. Mas tem outras que não. Tem outras que quando você chama ela por um pronome específico, principalmente se for o pronome designado ao gênero do qual ela nasceu, pode ser muito doloroso. Pode ser um processo assim que desencadeie muitas coisas ruins nela, pode ser que ela se sinta muito mal mesmo. E é algo que você pode evitar, é algo que a gente pode evitar que aconteça.
É algo que não é um esforço lá tão grande, sabe? É um pouquinho trabalhoso, mas não é um esforço tão grande. E à medida com que você vai treinando esse tipo de linguagem, para você nem vai mais fazer diferença daqui a algum tempo. E aí sempre tem aqueles preciosistas da língua portuguesa, né? Como foi o caso dessa professora que fez aquele textão, que vão querer defender que não, a nossa linguagem não pode ser modificada desse jeito. Mas acontece que o português, a língua portuguesa, é uma língua viva, é um idioma vivo. Não é um idioma morto como o latim, por exemplo. O latim sim é imutável. A gente não pode pegar o latim e fazer modificações nele, fazer modificações na gramática dele, por exemplo, fazer modificações em nada dele. A gente não pode fazer isso. Mas quando a gente fala da nossa língua portuguesa, que é uma língua viva, aí sim a gente pode fazer esse tipo de mudança. A gente está o tempo inteiro fazendo essas mudanças. O maior exemplo dessas mudanças é mesmo você. Porque a palavra você, ela é uma palavra que foi modificada. A gente modificou ela do vossa mercier, que depois virou vós me sei, que depois virou você. A gente teve essa mudança. A gente também tem diversas outras mudanças acontecendo. A gente pega e transforma o nome de uma plataforma em um verbo, como a gente faz com o Twitter, né? Que a gente fala tweetar. A gente pega uma foto bonita e a gente pega e fala, nossa, essa foto é muito instagramável. Isso é uma palavra inventada. A gente pegou o nome de uma plataforma, de uma rede social e transformou ela em outra coisa. A gente transformou ela em um outro substantivo, a gente transformou ela em uma ação, a gente transformou ela em um verbo, sabe? A gente faz essas mudanças o tempo inteiro. Sem contar os estrangeirismos que a gente tem na nossa língua, que são muitos. Por exemplo, quando a gente vê isso daqui na rua, a gente olha e fala, olha lá, um outdoor. Quer dizer, não necessariamente você vai olhar e falar isso, mas você vai reconhecer isso como um outdoor. Outdoor não é uma palavra brasileira. Inclusive, outdoor em línguas inglesas nem significa isso daqui. Outdoor significa você fazer alguma coisa outdoor, fora do seu ambiente fechado, sabe? Uma coisa ao ar livre. O nome disso daqui em inglês é billboard e a gente chama aqui de outdoor. Então, a gente tá o tempo inteiro fazendo modificações na nossa língua. O tempo inteiro. E por mais que muitas dessas coisas não vão estar ali na gramática, né, escrito ali bonitinho, a gente vai ver dessas coisas em dicionários e daqui a algum tempo a gente vai sim ver essas coisas na gramática. Então, eu entendo. Essa é uma mudança gradual. Toda mudança na nossa língua é gradual. Algumas são bem mais aceleradas, principalmente depois da internet. Elas são muito aceleradas mesmo. Só que tem outras que não ocorrem por pura resistência de determinados grupos, né? E, nesse caso, por pura resistência de um grupo dominante. Então, a minha intenção com esse vídeo aqui não é de que você, de fato, se conscientize muito a respeito da linguagem neutra, não é que, de fato, você passe a apoiar a linguagem neutra. O meu objetivo nesse vídeo é que você passe a reconhecer aquilo que, de fato, é linguagem neutra, ou aquilo que é bait, ou que é um exagero do movimento, porque todo movimento comete exageros muitas vezes. Então, lembre-se sempre que quando a gente fala de linguagem neutra, a gente está falando de indivíduo. A gente está falando de uma modificação em pronomes, a gente está falando de uma modificação de flexão de gênero para atender indivíduos, e não para atender coisas, e não para atender fenômenos, e não para atender outros substantivos, e não para atender coisas que não estejam ligadas a indivíduos específicos. E é muito importante a gente fazer isso porque assim a gente inclui determinados grupos. E se a nossa língua portuguesa está excluindo uma parte da população brasileira, então essa língua ela precisa sim ser revista, porque nós estamos falando de um grupo muito grande de pessoas. Isso é muito significativo. E, bom, eu acho que eu falei aqui tudo que eu poderia falar sobre linguagem neutra. Eu ainda vou fazer algum outro vídeo falando sobre não binarismo de gênero. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários ou deixem no meu Instagram, porque assim eu posso acabar pensando em conteúdos futuros. Deixem sugestões aí do que vocês querem ver aqui no canal. Deixem também o seu like, porque isso é importante não só pra mim, como também é importante para você, porque com o seu like você sinaliza pro algoritmo do YouTube que você gosta desse tipo de vídeo, que esse é um tipo de vídeo que você quer ver mais. E assim você vai ter mais os meus vídeos sendo indicados para você, e também vai ter vídeos de outros YouTubers que estão falando sobre coisas parecidas sendo indicados para você.
Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Até mais!